Shalom, bem-vindos novamente ao nosso projeto Revelando o Culto. Para mim é sempre uma honra em poder estar aqui trazendo estes assuntos de Torá e de Kabbalah aqui nessa plataforma diretamente para você. Uma pergunta que eu faço é a seguinte: você está pronto para ouvir a verdade? Se não está, te convido a não assistir essa aula. Nesta aula eu vou revelar alguns segredos que o mundo se opôs a esconder de você e de toda a humanidade, para manter todos no cabresto da religião. Então, se você não tem conhecimento sobre a sua própria religião ou sua própria fé, não assista essa aula. Bom, você que ficou, prepare-se. Eu vou revelar para você qual é a verdadeira fórmula de conexão com Kadosh Baruch Hu. Fique com a gente até o final. Eu vou mostrar para você como se conectar com Deus de Israel. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Aqui está alguns pontos específicos dessa aula. O significado da besta na profecia de Daniel, com os 10 chifres, e o significado das 7 maldições trazidas no Vaikra, na Parashá Berokotai, as consequências do não cumprimento das mitzvot, ligadas ao significado dos 10 chifres. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Shem te abençoe. Shalom. Os temas que serão abordados aqui hoje é de extrema importância para você que quer realmente se conectar com o poder supremo, aonde a luz se expande através dos 32 caminhos e os 8 portões da santidade. Os 32 caminhos, entre todos os conhecimentos, está a árvore da vida. E este conhecimento é vasto e é difícil
até para a nossa compreensão em uma aula. Os 32 caminhos da sabedoria são correspondentes à árvore hebraica com as 22 letras do alfabeto. Os 8 portões da santidade está acima dos 32 caminhos, que descreve todo o trabalho que deve ser feito em relação a cada caminho. Aqui eu vou informar para você como que deve ser feito esse trabalho aqui nesse grau físico, em Malhut, e carece então de uma autoanálise que leva ao autoconhecimento. Esta autoanálise é realizada no contexto dos 4 elementos físicos, e cada aspecto de cada personagem é atribuído a um elemento que corresponde ao interior do universo externo. E o primeiro passo ao longo desse caminho de iniciação é, neste caminho há uma essência e um processo de julgamento de causa, examinando o efeito. Para poder tentar entender, não basta olhar para uma imagem quando ela é refletida. Em vez disto, devemos olhar diretamente para a fonte. Não devemos olhar para a imagem, mas sim devemos olhar para a fonte. O perigo de adentrar com profundidade nestas águas profundas é que a profundidade desse mar não tem fim. Este é o perigo de adentrar com profundidade na Kabbalah. É que é um mar vasto e não tem fim. Ele não tem fundo. Este é o segredo para adentrarmos nos conhecimentos da Kabbalah. Mas como fazer se a nossa alma ela busca e almeja por isto, por esse conhecimento, por essa espiritualidade? Esta é a nossa vontade de buscar estes segredos. A verdade é que nós desejamos buscar estes níveis elevados. E estes níveis, eles estão próximos da profecia. E é por isso que deve haver um cuidado especial com este assunto, porque lá no fundo deste mar há perigos. O perigo é muito evidente, pois a volta para a superfície deste mar pode não ocorrer e você ficar preso neste mar. Há um perigo muito grave sobre isso, sobre a sua busca por espiritualidade e não ter base que o sustente, para que você não fique preso neste mar ou no fundo do mar, que você não consiga voltar à superfície. O perigo é muito evidente
pois a volta para a superfície pode não acontecer. Muitos tiveram até o mérito de ver o anjo Elial Hanavi, isto é bem conhecido, ou até mesmo por uma relação de alma de um tzadikim, os justos que já morreram. Como foi mencionado muitas vezes no livro dos Tikkunim, e não apenas isso, mas mesmo em nossos tempos, eu tenho visto homens santos que mereceram todas essas proezas de santidade, que existem até méritos cuja própria alma, após se tornar muito pura, ele se revela a este homem. Alguns da nossa geração que tiveram méritos, cuja alma dessa pessoa ela se tornou muito pura, e com toda certeza o anjo Elial Hanavi o visitará. Isso é fato. Bom, acredito que uma boa parte das pessoas que estão assistindo essa aula já imaginaram que tudo isso que aqui está sendo falado parece ser loucura aos seus olhos. Bom, a diferença é que você foi educado, que você foi escravizado numa sociedade redigida por ideologias de religiões e conceitos diferentes da Torá, diferentes da espiritualidade original. Então, isso para você passa a ser loucura, mas para quem tem espiritualidade, para quem Shomer Torá, Shomer Mitzvot, e busca o caminho correto da santidade, sabe que realmente eu estou falando. É claro, muitos aqui que estão nesse caminho de correção, de buscar santidade, sabem muito bem de quando adentramos nesse mar, o que encontramos lá. Bom, só há uma forma ou uma fórmula de fazer, corrigir todos os seus caminhos tortos, ter uma vida reta, isto é ser santo. Buscar santidade a todo custo na tua vida, isto é Kabbalah, isto é adentrar nos conceitos santos da Torá. E estes são os caminhos que a pessoa deve trilhar para merecer, até mesmo em nossos dias finais. Também, se este for digno de receber a santidade. Mas, entretanto, isto requer um grande treinamento e uma grande experiência para ser estabelecido sobre a verdade. Porque talvez seja um outro espírito também que vem a ele, que não é puro. Este é um outro assunto. Talvez para uma próxima aula, uma pessoa que está sendo enganada por um espírito, e às vezes ele acha que aquele espírito é um Ruach HaKodesh, um Espírito Santo, sagrado, e na realidade é um espírito impuro. E tudo isso é explicado a parte
dos portões da santidade. Portanto, nessa aula, o meu espírito me pressionou para me abrir este assunto aqui para os perushim, para os buscadores que estão aqui nessa aula, para apoiar a sua mão direita, me ensiná-los o caminho que vocês devem trilhar. Portanto, eu coloquei junto a essa aula, em pequena quantidade, mas com grande qualidade, para um sábio, esta aula fará com que ele brilhe no meio da escuridão. Esta aula é a fagulha do Sha'arei Kedushá, o portão da santidade. Nessa aula eu classifiquei revelando os caminhos ocultos sagrados para as gerações, sabendo que as gerações antigas, antes de nós, eles não sondavam estes assuntos, eles não procuravam sobre esta santidade, não procuravam sobre esses segredos, o segredo do universo e as coisas ocultas, escondidas. É claro, eu irei revelar uma porção e esconder 2000 cúbitos de Amós. E eu abrirei relutamente os portões da santidade, como o orifício de uma agulha, e aquele que é digno merecerá entrar dentro da câmara interna. E o Santo Kadosh Baruch Hu, que é bom, não reterá essa luz para o bem daquele que andar de todo o coração. Beit Tamim. Eu vou dividir em 4 partes essa aula. Estes são os tópicos que serão ditos nestas aulas. No Sha'arei Kedushá, os portões da santidade. A primeira parte, vamos falar sobre a prática da piedade e a separação que leva uma pessoa até o Ruach HaKodesh, a inspiração divina. A prática da piedade. O que é ser piedoso? O que leva o homem a ser piedoso? A piedade é um grande fator, um dos principais pontos que leva essa pessoa a receber o Ruach HaKodesh, a inspiração divina, ou o Espírito do Santo Kadosh Baruch Hu. Primeiro ponto. Mas esta inspiração divina, ela se divide em 6 portões. Incrivelmente, para se receber a inspiração divina, deve-se passar por 6 portões.
A segunda parte são as repreensões e a clarificação da recompensa e a punição das mitzvot, positivas e negativas. Ela se divide em 8 portões. A terceira parte é sobre a prática de como atingir o Ruach HaKodesh. E a terceira parte ela se divide também em 8 portões. A quarta parte é sobre a prática de meditação dos Yahudim, que é a unificação dos nomes sagrados, através dos quais a pessoa atingirá o Ruach HaKodesh. Conforme pessoalmente eu tentei e também verifiquei esses nomes e a veracidade deles. Primeiro vamos falar sobre o portão 1, que traz a clarificação do dano causado pelos pecados do homem com relação às mitzvot. Eu tornarei conhecido a você e lhe iluminarei na grandeza do mal, em fazer uma das mitzvot negativa de Hashem, das 365 mitzvot negativa, que nós não devemos fazer, ou abster-se de cumprir uma das 248 mitzvot positivas que somos ordenados a fazer. É conhecido aos homens de entendimento que o corpo do homem não é o próprio homem. Pelo contrário, o corpo é chamado a carne do homem. Entendendo os princípios do primeiro portão, do Sharei Kedushá, o portão da santidade. E para entender sobre o primeiro portão, o homem tem que entender que o corpo não é o próprio homem. E sim, o corpo é a carne do homem. Como está escrito, de pele e carne me vestiste, não se ungirá com ele carne de homem. Shemot 30 e 32. Então o homem é a parte interna, mas o corpo é um tipo de vestimenta que a alma intelectual veste. Isto eu vou explicar no decorrer das aulas. E a vestimenta intelectual, ela é o próprio homem. Após a morte, a alma intelectual, ela despoja a vestimenta do corpo e veste uma vestimenta diferente espiritual em seu lugar. Está assim escrito: tirai-lhe essas vestimentas sujas e te vestirei de trajes festivos. Zechariah 3 e 4. A chamada de uma vestimenta rabínica, chamada de Halukah de Rabbanan, isso é falado em aramaico, assim como para uma vestimenta de um corpo físico, o alfaiate, ele fará na forma do corpo, com todas as medidas corretas para aquele corpo.
assim também o Santo Bendito seja Ele. Ele fez um corpo que é uma vestimenta da alma, na forma da alma, com 248 membros e 365 guidim, são artérias, tendões e veias. O último serve para manter o corpo ligado e circular o sangue, que é a força da vida, para o membro na forma de tubos. Após a formação do corpo físico, o Santo Kadosh Baruch Hu soprou nele a alma da vida, que incluiu 248 membros espirituais e 365 guidim espirituais que vestem os 248 membros e 365 guidim que correspondem ao corpo. Deste modo, os membros da alma realizam o seu trabalho através das ferramentas que são os membros do corpo, como o martelo na mão de um artesão. A prova disto é que os membros do corpo podem realizar ações apenas enquanto a alma está dentro dele. Os olhos veem e os ouvidos ouvem. Mas quando a alma intelectual deixa o corpo durante o sono, quando estamos dormindo, a visão dos olhos para todos os sentidos, os outros sentidos de 248 membros se tornam anulados. Simultaneamente, os 365 guidim espirituais da alma vestem 365 guidim físicos do corpo, que circulam o alimento do corpo, chamando o sangue juntamente com o alimento interno e espiritual dentro dele, para sustentar 248 membros espirituais da alma. Após a morte, não há mais força da vida ao corpo, e os guidim do corpo desmantelam, decaem e desaparecem, assim com os seus 248 membros. E é como se eles nunca existissem, os membros, os guidim. Assim, o próprio homem é apenas a alma intelectual. O que sobra do homem é apenas a alma intelectual, que entra e veste o corpo, que é considerado como sua vestimenta neste mundo de Malhut. E saiba que após o pecado de Adão Harishon, o primeiro homem, que foi e comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua alma e corpo, também juntamente com todos os mundos, se tornaram misturados, cada um com o bem e o mal dentro de si. Antes do pecado ele era apenas bom, Adão Harishon. Antes de cometer o pecado, ele era chamado de bom. Mas então, esta é a Zuhamatá, Nahash, a impureza da serpente, que injetou em Eva e também em Adão Harishon, através do mal da impureza que ela injetou neles.
Isso os causou doenças, aflições e morte para a sua alma e corpo. Isto é o que está escrito: no dia que comerdes dela, tu morrerás. Bereshit 2,17. A palavra hebraica para a morte, ela é repetida para indicar a morte da alma e a morte do corpo. Nós classificaremos o que esta questão de bem e mal, que foi misturado neles. Examine então todas as aulas que aqui já foi trazida sobre o bem e o mal, como ele foi lastrado, como o bem e o mal foi bem aceito no meio da nossa sociedade. Eis que quando Adão Harishon pecou com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele causou essa mistura. Em todos os mundos houve uma mistura de bem e mal. E não há nada que contenha este bem e mal. Aí já adentramos num conceito praticamente religioso. Existem religiões que dizem que existe uma pessoa que veio para acabar com isso, com este bem e mal misturado. Bom, portanto, o corpo do homem, que é formado de 4 fundações inferiores, eis que elas contêm bem e o mal. E o corpo do homem é formado do bem de 4 fundações: terra, água, vento e fogo. Os 4 elementos. Os 4 elementos. Entretanto, o bem e o mal, ligado ao físico dos 4 elementos, foram formados no corpo 4 substâncias amargas. E esses 4 elementos correspondem às substâncias amargas da bilis, que são branco, preto e vermelho e verde. E quando em qualquer um desses marror, o mal nele se fortalece sobre o bem nele, então doenças e aflições vêm no homem. E a doença vem através do sistema imunológico esfraquecido e doente, trazendo então o câncer. Verá Shalom que isso não aconteça. E se esse sistema imunológico ele fale, ou ele fica fraco, de certa forma ele se fortalece grandemente e ele mata o corpo do homem. Esses 4 elementos da terra, esses 4 elementos contidos no homem, são os 4 elementos do mal significativo. Bom, eu explico que eu sempre falo que existe uma grande mistura entre o bem e o mal. Portanto, na alma do homem também é assim, pois ela foi talhada com as 4 fundações espirituais das quais foram formadas todos os superiores, e elas são as 4 letras do nome do Santo Bendito seja Ele. E nisso está escrito: vem, ó Espírito das 4 direções. Isso está escrito em Ezequiel 37:9, na profecia da ressurreição dos mortos. E esta é a própria alma do homem do lado do bem. E eis que também correspondente a isso
Deus fez uma alma aposta correspondente do mal e é chamada de Adão, Belial, o homem mau, corrupto, que é composto de 4 pais dos danos e os 4 tipos de Negaim, que são aflições das 4 fundações do mal. E de lá é atraída a alma má do homem, que é chamada de Yetzer Hara, a inclinação do mal, a inclinação para o mal. E quando essa alma se torna mais forte do que a alma boa, virá sobre ela danos de aflições e doenças da alma. Estes são os maus traços de caráter. E se for fortalecido grandemente, a matará, a alma boa. Resumindo, dentro de cada ser humano existe 2 lados, o lado bom e o lado ruim. Quando se busca retificação, quando se busca santidade, correção, tikkun, andar em santidade, buscar kedushá, você está alimentando o seu lado positivo da sua alma. Mas quando tudo isso é feito ao contrário, quando é feito 365 mitzvot negativas, o que está dentro dele começa a trabalhar negativamente. Partes do corpo desse homem começa a trabalhar negativo, até levar esse homem à morte do corpo, à morte física. Mas eis que a alma sagrada, que é o fruto, ela é composta de 613 membros, chamados de Gidim, 248 membros, mais 365 Gidim, que é igual a 613 vestes. Os 613 membros, chamados de Gidim da alma má, ela é chamada de a casca do fruto. E ambos eles juntos vestem 613 Gidim do corpo. Assim, os membros da alma sagrada estão dentro dos membros da alma má. E os membros da alma má estão dentro dos membros do corpo. Você me entendeu? Por que que certas pessoas são atingidas por doenças inexplicáveis? Muitas delas já estão dentro do próprio corpo da pessoa. E essa pessoa, não há um retorno, não há como se libertar. E essa pessoa não consegue encontrar o primeiro portal, o portal da santidade. E o corpo dela responde ao contrário, com ataques, porque lá dentro existem elementos negativos que trabalham com o funcionamento imunológico do corpo deste indivíduo. Eis que cada uma destas 2 almas espirituais precisa de alimento espiritual para existir. Eu digo, esses 2 elementos dentro do corpo do homem, o elemento do bem e o elemento do mal, e elas precisam de alimentos também. Para elas poderem existir,
Entretanto, o alimento para a alma sagrada é atraído através da observância da Torá, que inclui 613 mitzvot similares aos 613 membros da alma. Toda mitzvah que você cumprir, ela está sendo direcionada a cada membro da sua alma boa. Este é o primeiro portal da santidade. E a Torá, ela é chamada de pão. Como está escrito, venha e coma o meu pão. Isso está escrito em Mishlei 9:5. E cada membro dos 248 recebe seu alimento de uma mitzvah específica que corresponde a este membro. E quando o homem falta na observância de uma mitzvah, então este membro específico que corresponde àquela mitzvah faltará seu alimento, que é atraído do nome do Santo Kadosh Baruch Hu, de 4 letras. Como está escrito, vós que dais a vida a todos os seres. Neemias 9:6. E neles dependem todas as mitzvot. Como os nossos sábios disseram, Yud-He Intshimini, Vav-He Shiri, Hatikun, Hadamat Hatikun. Yud-He Intshimi, 365, Yud-He Intshiri, 248, Hadamat Hatikunim. Resumindo, o primeiro portal da santidade é cumprir as mitzvah para alimentar a alma boa dentro de você. Lembrando que existe 2 lados, o lado bom, o lado do bem e o lado do mal dentro de cada um. Você alimenta a sua alma boa com Torá e mitzvah. E o seu lado ruim, você alimenta fazendo os preceitos negativos da Torá. Este é o primeiro portal da santidade. Cuidando do seu corpo físico e do seu corpo espiritual. Lembrando que o nosso corpo é uma vestimenta da alma, tecida pelo Santo Kadosh Baruch Hu. E para cuidar dessa alma, devemos então alimentá-la para que ela não adoeça e assim não adoeça o nosso corpo, para que ainda possamos viver nessa terra, para que possamos ver um único e verdadeiro Mashiach, que será em breve em nossos dias. Para mantermos o nosso corpo físico saudável, devemos nos alimentar com alimentação saudável. Assim também é a nossa alma. Devemos nos alimentar com alimento saudável. Este é o primeiro portal da santidade. Sharei Kedushá. Na segunda parte estaremos falando sobre o segundo portão e os 32 caminhos que levam à santidade. Que Hashem nos abençoe. Obrigado por você chegar até aqui. Este é um assunto importante. Hoje foi apenas uma introdução sobre os portões da santidade. Vem muita aula por aí. E eu quero agradecer a você que ainda não é membro do nosso projeto Revelando Oculto, quiser apoiar o nosso projeto com R$1 ou R$2, você pode estar ajudando o nosso projeto, a futura Beit Harizal, o nosso local de estudos aqui na nossa cidade, aonde você vai ter a oportunidade
de estar com a gente aqui na Beit Harizal. Eu estarei deixando aqui o Pix para você que quer ajudar o nosso projeto. Quero agradecer a todos vocês por estar até aqui agora. E lembre-se, para manter sua alma saudável, alimente-se de alimento saudável. Que Hashem os abençoe. Shalom a todos. Lehitraut. E tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kadoshenu b'tzmotav yitzivenu, Baruch HaTorah. שלום. והעיקר שנתפוס בזה, ואתם תראו שיהיה ניסים ונפלאות. אדם יבקש מהשם, יראה נס, יראה פלא, יראה דברים שהוא יראה את קידוש השם ברוך הוא בעיניים. כמו שהיה מי שעשה במצרים עשה לנו ניסים, וכמו שהשם ברוך הוא עשה לנו בכל דור, הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות. שהשם ברוך הוא ייתן לכם חיים ארוכים לכולם. Eu peço para você que chegou até aqui agora, se você puder fazer uma tzedakah de R$1 ou R$2 para ajudar nesse projeto. Estarei reformando o estúdio para me ter um espaço maior, para mim poder estar fazendo as gravações, trazendo conteúdo para vocês. E eu acredito que R$1 ou R$2 não fará falta para você. Então, eu peço para você, ajude o nosso projeto. Eu estarei deixando o Pix aqui nos comentários. E que a Hashem te abençoe.